Olá, amados, tudo bom? Quanto tempo, não é mesmo? É, Fiquei uns tempos sem postar aqui por causa da correria do dia a dia e do impacto desse eclipse na minha própria vida. A nossa pauta hoje tá bem grande pra esse vídeo, porque o último vídeo que eu fiz já tem, sei lá, vai fazer quase um mês, né? E é isso, eu gostaria de começar esse vídeo falando que eu pretendo aqui ter uma abordagem bastante minha, né? Eu acho que a gente acaba seguindo páginas de pessoas por conta do jeito das pessoas falarem mesmo, e não tenho como olhar para o céu e não expressar a minha vivência ali, e é um pouco isso que eu pretendo fazer. E pretendo fazer de uma maneira mais qualitativa do que quantitativa, né? As coisas no céu, elas acontecem o tempo todo, elas vão acontecendo, e as coisas vão acontecendo na vida também, sincronicamente, paralelamente, nada para, né? Mas é isso, eu vou trazendo os vídeos conforme eu for sentindo e tendo disponibilidade de tempo mesmo. E eu quero trazer não só uma papagaiada, mas eu quero trazer uma abordagem inovadora mesmo em relação à astrologia. A astrologia ela é um estudo simbólico, ela é sobre falar da vida e das sincronicidades das coisas. Eu também provavelmente não vou ficar só na astrologia. Hoje eu trouxe cartinhas do tarô pra gente conversar também, que tem a ver com o momento do céu. Vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, mas enfim, a lista é grande dos temas, então vamos começar. Roda a vinheta. Não temos vinheta ainda, nem sei se teremos um dia, não é mesmo? Mas eu vou focar aqui no conteúdo, vamos lá. Uma das reflexões que eu gostaria de trazer antes de começar a falar efetivamente do céu do dia é sobre a nossa autenticidade. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente, nesse momento, hoje eu tô gravando esse vídeo no sábado, na verdade domingo, tecnicamente, 00h40. Resolvi gravar agora, porque senão depois ia ficar pra depois, vocês sabem. Deixa eu pegar aqui. Uma das reflexões, né, que eu ia falar. Então, a lua tá em Leão nesse momento, e Leão... uma lua em Leão, ela vai trazer as nossas emoções e nos influenciar pra gente abraçar quem a gente é de uma maneira generosa e de uma maneira autêntica, né? E eu ando estudando astrologia e tendo o insight de que a gente tem que ser exatamente o que a gente é. Quanto mais a gente é o que a gente é, o que a gente veio pra ser, a gente conhecendo a astrologia ou não, a gente vai estar se empoderando daquele mapa astral, e os mapas das pessoas eles vão se entrelaçando, enfim, a gente veio cumprir um papel quântico, né? Isso é o que eu acredito e é a forma como eu abordo a astrologia também. Claro que o mapa traz desafios, né? Os nossos mapas trazem desafios, mas eles trazem uma essência do que a gente é, das energias que a gente veio trabalhar nessa encarnação. Então, beleza. Sem mais delongas, vou entrar agora num fato bastante importante, que é o principal fato que eu gostaria de falar com vocês, que é um movimento astrológico que aconteceu uma semana atrás, no dia 30 de abril. Só que, por que não tem problema eu trazer esse tema hoje? Porque é um movimento muito importante, que é o eclipse, né? Vocês devem saber, rolou um eclipse parcial lunar. Sim, lunar. Uma lua nova, né? Então a lua estava exatamente alinhada com o Sol e com a Terra, né? E aí, nesse momento de eclipse, a lua projeta uma sombra dentro da Terra, projeta uma sombra na Terra. E aí, simbolicamente, essa sombra, ela suscita que trevas saiam, pensando que é noite, e aí o Sol vai e ilumina. Então, eclipses sempre, né, historicamente, aí nos conhecimentos dos povos antigos, eles têm uma associação com revelações, coisas que vêm à tona, né? E aí, em cima do conhecimento astrológico, a gente pode olhar qual signo que esse eclipse mexeu. E é bom lembrar que o eclipse, se teve um eclipse agora lunar, na lua cheia vai ter um eclipse solar, tá? Porque é uma questão de mecânica celeste. Então os eclipses eles acontecem em signos opostos. Então esse eclipse
lunar aconteceu em Touro e o eclipse solar vai acontecer em Escorpião. Essa temporada de eclipses, como a gente chama na astrologia, ela é uma temporada que mexe com o eixo Touro-Escorpião, tá? E então vamos começar a falar desse eixo, né? Depois que a gente chega na matéria, simbolicamente, no signo de Áries, né, que tem conexão com o nosso ascendente e com o planeta Marte. O que é Áries, Marte? Só para posicionar vocês. É a força da chegada, a força daquilo que a gente veste no nosso corpo físico. Áries rege a casa 1, que é a casa do ascendente, por isso que o ascendente é importante. O ascendente é algo que geralmente as pessoas que não têm conhecimento de astrologia sabem que é importante, por quê? Porque o ascendente, ele simboliza aquilo que a gente traz no nosso corpo físico, o nosso processo de individuação, a nossa chegada na matéria de fato. Tudo que a gente tem no nosso ascendente, no mapa natal, os planetas que a gente tem no nosso ascendente, a gente está vestindo no nosso corpo físico, e eles são mestres aí do nosso processo de chegar em quem a gente é, na casa 1. A casa 1 é a casa da chegada, enfim. Depois da casa 1, vem a casa 2, que é a casa de Touro. Então, Touro, ele é uma energia de terra que vem estruturar, solidificar, estabilizar o ímpeto trazido pela casa 1, pela força de Áries. Por que eu tô falando isso? Porque o Sol tá em Touro e esse eclipse aconteceu em Touro, tá? Então, vamos falar um pouquinho da energia de Touro. Touro tem relação com a estabilidade, com dinheiro. Depois que a gente chega no mundo na casa 1, na casa 2 a gente começa a entender quais são os nossos recursos e os nossos valores. A comida, por isso que falam que Touro é faminto, tem aquela brincadeira, né, de Touro ser conhecido por isso. Então Touro é um signo fixo, é um signo de metade de uma estação. A luz de Touro é a gente conseguir se empoderar da matéria, e a sombra é o apego e a preguiça e o marasmo, né, a gente ficar na zona de conforto, etc. Lembrando ainda que todos temos Touro no mapa, todos temos casa 2, todos temos Vênus. Então tem que ver como é que a gente está usando aquelas energias. Mas não é isso que eu vim falar que rolou esse eclipse em Touro, então rolou uma ativação muito forte dessa energia. E eu tenho refletido muito a respeito disso. Às vezes eu fico tentando, como eu tenho ascendente em Virgem, eu fico tentando classificar as coisas, mas na verdade... todas as energias do mapa astral vão falar de metafísica, tudo vai falar de misticismo. E o grande misticismo da Terra é trazer o que é metafísico e transcendental para o plano terreno. Inclusive, esse é um caminho que eu sei que eu tenho que galgar nessa encarnação. Inclusive, o meu nódulo lunar norte é em Capricórnio, que fala de estruturação, né? Que é a terceira energia, a energia mais evoluída de terra, vamos dizer assim. Gente, eu vou ter que virar um pouco, porque eu preciso pôr uma água na minha garrafa. Vocês vão ver a minha bagunça aqui, porque eu tô com sede. Mas enquanto isso eu vou falando. Os nódulos lunares, eles são exatamente os pontos no céu em que acontecem os eclipses, onde são os pontos que acontecem os eclipses, tá? E no nosso mapa natal, eu já devo ter falado isso aqui, o nódo norte e o nódo sul, eles falam de caminhada kármica, no nosso caminho. Onde a gente tem o nódo norte, é um lugar onde a gente tem que chegar, é como se fosse a proposta da nossa alma para encarnar. E o nódo sul simboliza o que a gente já traz de uma outra existência e que a gente tem que deixar para trás, e uma energia que a gente tende a ter uma facilidade a vibrar e se bobear na sombra. E aí, quando a gente está falando de eclipse, a gente está falando dos nódos lunares sendo ativados por Sol e Lua. Bom, tentando ser direto, o que significa esse eclipse? Esse eclipse, ele aconteceu no nódo norte, em Touro, e ele ativou as questões relativas aos valores, aos recursos, ao dinheiro. E ele ativou também o outro lado, que é Escorpião, né? Que é transformação, que fala de tabu, que fala da gente ser impactado nesses temas, né? Num lado desse eixo, a gente astrologicamente fala de 6 eixos, não de 12 signos, e esse eixo Touro e Escorpião, de um lado a gente tem a estabilidade, os recursos e os valores, e de outro lado, Escorpião, que é a transformação e o inferno e a crise. Então, isso pode ter sido balançado aí dentro da gente. Eu não sei como vocês sentiram isso, eu senti muito, assim, eu fui totalmente impactado por esse eclipse.
Vamos seguir o nosso script, porque eu sou muito disléxico, então eu preciso ter um script, porque senão eu vou me perdendo aqui. Esse movimento também que a gente está vivenciando, né, do nodo transitando por touro, já devo ter falado também no outro vídeo, ele sugere a gente deixar sombras para trás e quebrar alguns tabus, né, no meu entendimento. Mas sem dúvida é um movimento místico e, como eu já falei, o misticismo enterra... A Terra traz o misticismo para a existência física, manifestada. E aí por isso que eu trouxe essas cartinhas para vocês do tarô. Essa aqui é a carta do Rei de Ouros, que é uma carta que eu acabei tirando para mim mesmo nessa semana. E a carta do Rei de Ouros, ela fala, né, assim, eu vou ler para vocês só a título de ilustração. Não tirei a carta para fazer esse vídeo. Inclusive vai ter tiragem de carta aí essa semana, eu publico no Instagram. No Instagram, nos dois Instagram, enfim. E o Rei de Ouros, ele nos convida a gente olhar e se empoderar da nossa materialidade, mas entender o que é de fato o dinheiro e a prosperidade física. E quando a gente entende de fato o que é o dinheiro e a prosperidade física, a gente tende a não ficar tão apegado na matéria, né? A gente entende que a matéria, na verdade, é um veículo de manifestação de energias superiores. E eu acho que esse pode ser um dos convites do céu do dia, né? Já que o Sol está transitando num signo que fala de valores, dinheiro, estabilidade material, conforto. E a outra carta que eu trouxe é a carta do Hierofante, que é o Papa no tarô. Gente, eu não sou tarólogo, tá? Só que como eu estudo astrologia e, enfim, os arquétipos estão todos conectados e eventualmente a gente vai tocar nos arquétipos trazidos no tarô. O Hierofante, ele tem relação com o touro. Então ele tem essa coisa de ser o rei dos bruxos. Olha só que engraçado, né? Pra você ser um bruxo de fato, você precisa saber lidar com a matéria, né? Enfim. Feitas as ilustrações, que mais? E eu acho que eu falei no outro vídeo, mas reforçando. Os nodos lunares esse ano estão sendo quadrados por Saturno. Então é como se um planeta da rigidez e da restrição, que é Saturno. Gente, eu pus o boné porque assim, meu cabelo tava bizarro. Um planeta que fala da rigidez e da restrição. Ele tá numa treta com a nossa caminhada kármica enquanto humanidade. Então a gente precisa estruturar a nossa caminhada de deixar as sombras para trás e chegar na estabilidade, né? E eu quero falar também sobre o Urano, que está em Touro. Inclusive esse eclipse, deixa eu olhar aqui o céu do eclipse. Esse eclipse aconteceu muito próximo de Urano. E Urano é um planeta abrupto, ele fala de coisas muito abruptas que acontecem, de grandes revoluções, de movimentos futuristas, tecnologia, redes sociais, da era de Aquário. Urano é o maluco, incompreendido, que quebra paradigmas, né? Esse eclipse aconteceu muito próximo de Urano, né? Então ele também pode falar de... Isso eu quero falar ainda mais pra frente, mas só pra adiantar pra vocês. Essa semana, do dia 8 de maio, Sol fez um alinhamento com Urano. Então a gente pôde ter sentido quebras, mudanças abruptas em relação a dinheiro, recursos, a forma como a gente lida com a Terra. Esse Urano ele também somou forças com Marte, assim, num aspecto de trígono, ou sextil, não lembro. Então, isso ainda representa um pouco de perigo, né? E é um aspecto que não terminou, ainda tá acontecendo. Deixa eu até confirmar aqui, é isso mesmo, tá rolando. Marte tem a ver com metais, com a guerra, com a agressividade. Então Marte somando forças, o Marte, que pode ser o deus da guerra, né? Somando forças com o deus das mudanças abruptas, existe um risco grande de acidentes, de coisas aí que a gente precisa se ligar. Eu gosto muito do canal da Débora Mexica no YouTube aqui no YouTube, e ela fala sobre a gente tomar muito cuidado com, sei lá, com vulcões, com terremotos, com acidentes domésticos durante esse aspecto, enfim. Voltando então um pouquinho para o nosso script, os nodos lunares sendo quadrados por Saturno, então eles vão... esse movimento vai enrijecer um pouco a nossa caminhada kármica. Então beleza.
É bom lembrar que a Lua, né, esse eclipse foi lunar, então significa que o Sol e a Lua estavam alinhados do ponto de vista da Terra em Touro, muito próximos de Urano. A Lua, lembrando que a Lua em Touro ela fica exaltada, então ela se sente bem simbolicamente no signo de Touro, né? Então é um planeta que fala das nossas emoções profundas, da nossa nutrição emocional, da nossa intuição, num signo que fala de estabilidade, de conforto, de prosperidade, né? Que mais? Mas assim, esse Sol em Touro ele veio iluminar, pelo menos na minha vivência, eu tenho sentido que ele veio iluminar questões financeiras e trazer insights sobre a forma como a gente lida com a matéria e com o tempo, com a limpeza, com a logística das coisas, da vida física. Só que também o Urano ali, ele faz revoluções, né? A gente vê, por exemplo, o Touro tem ligação com nosso ganho financeiro, né? Como já deve ter ficado claro. E Urano é um planeta muito lento, ele vai dar anos em Touro, vai ficar mais anos. E aí, nesse período, como a forma como a gente lida com os valores e com os recursos está sendo mudada, né? A questão do Pix, a questão das pessoas ganhando dinheiro na internet, né? Internet que é um assunto muito uraniano. E então Urano veio fazer seu trabalho num signo muito material, físico, estável, né? O que mais? Sol em Touro, Hierofante já falei, manifestação. Então, ó, o Hierofante, ele, no meu resuminho aqui, ele é a manifestação do divino na Terra, por meio dos 5 sentidos. É o deus dos bruxos. E aí o rei de ouros, que é esse que eu também mostrei pra vocês, fala sobre dominar a matéria e enxergar o que a matéria é de fato, isso eu já falei também. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu achei, a primeira vez que eu vi isso, eu achei um pouco esquisito pensar em Touro como um signo místico, né? Porque Touro é um signo de terra, mas aí a gente volta naquela reflexão que eu já trouxe. O que é a Terra, se não a manifestação mais densa das energias mais sutis, né? E a Débora Mexica também, professora querida, tem um vídeo dela aqui no YouTube que ela fala que dentro da constelação de Touro existem as Pleiades nos graus 28, 29, 0 e 1 de Gêmeos. Na constelação não, desculpa gente, é no signo, tá? Porque signo e constelação não é a mesma coisa. Então as Pleiades elas são portais aí falados pelos ocultistas, pelos espiritualistas como comunidades espirituais que vêm ajudar a Terra na sua evolução, assim, tem uma força mística muito grande. E aí essa temporada tá on, bebês. Então beleza, lembrando ainda, não sei como vocês estão, quero que vocês por gentileza deixem nos comentários como vocês têm sentido isso, mas eu falei, né, que esse eclipse me pegou muito, e eu acho que a gente tá, enquanto humanidade, a gente tá experimentando uma transição planetária. Júpiter se alinhou com Netuno em Peixes, então é uma mudança, uma reviravolta sutil, mas muito profunda dentro de todos nós, a nível inconsciente. E isso lembra a gente, essa conjunção lembra a gente que a gente está passando por um movimento de transição e de reconexão com o todo. Não adianta a gente fugir disso, né? Quero lembrar também que teremos um novo eclipse no dia 16 de maio, que será na lua cheia, e essa lua vai trazer mais power ainda a questão que já foi dita, né? Os tabus versus os valores, as crises versus a estabilidade, os temas em que esse eclipse pode ter tocado. Lembrando outra coisa, o regente do Nó do Sul, então se o Nó do Norte, onde aconteceu o eclipse lunar, é Touro, o Nó do Sul, que é onde vai acontecer o eclipse solar, está em Escorpião. Quem é o regente de Escorpião? Plutão. Então a gente fala que Plutão é o... como é que fala, gente? Ele é o senhor, vamos dizer assim. Ele é o regente do Nó do Sul. E Plutão agora, não sei se vocês estão sabendo, mas venho trazer essa informação, ele entrou em retrogradação essa semana e ele vai ficar até o mês de outubro retrogradando, né? Então ele está andando para trás, no sentido que os planetas costumam girar, do ponto de vista da Terra, claro. E aí, o que significa isso? Significa um momento da gente rever os nossos tabus, da gente rever as estruturas de poder,
da gente rever as manipulações e as dores do passado, né? Plutão e Escorpião falam de dores do passado, de dominação, de coisas difíceis, né? As lamas do zodíaco, né? E eu acho muito interessante pensar em Plutão e Escorpião, casa 8. Todo mundo tem o inferno no mapa. O mapa sinaliza algum lugar em que todo mundo vivencia o inferno e as crises, as profundas dores e transformações, né? Que é essa energia. E agora Plutão entrou em retrogradação, então ele convida a gente a rever toda essa merda. Com o perdão do palavrão. Então tá, gente, que mais? Revelações, tá. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, Plutão, esse é um aspecto que eu pesquisei aqui, ele vai durar até pelo menos dia 25 de maio. O Plutão tá aspectando Júpiter. O que significa isso? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele expande e abençoa os temas do signo e da casa onde ele tá, no céu. Júpiter está em Peixes, no finalzinho ele está entrando em Áries, aí vai ser um fuá também, depois ele vai retrogradar. Ele vai... Mas assim, o que ele está fazendo agora? Ele está expandindo os temas espirituais. Mas ele sai já, daqui a pouco ele sai de Peixes e entra em Áries, que é o primeiro do zodíaco, que vai falar de individualidade, de agressividade. Depois ele vai retrogradar e vai voltar para Peixes. Lembrando também que Júpiter em Peixes está domiciliado. Júpiter era o regente do signo de Peixes antes de Netuno ser conhecido pela humanidade. E Júpiter está somando força simbolicamente com Plutão. Então ele está expandindo ainda essas questões plutonianas, então fazendo a gente se transformar muito, trazendo um entendimento espiritual a respeito da dor e das crises. Que assim seja, né? Na minha vida e na de todo mundo. Que mais? E mais uma informação interessante. Onde Plutão está hoje... Peraí, Sol oposto a Plutão... Eu sou de 91, né? E Plutão é um planeta bastante lento. Então toda a minha geração, eu não sei especificar aí quanto tempo... Mas toda uma galera que tem aí uns 30, talvez de uns 25, 28 anos, até uns 35, 33. Essas pessoas podem estar sentindo mais ainda um tema de transformações, os temas de dores. Por quê? Porque o Sol, nesse momento, ele está oposto ao nosso Plutão natal. O nosso Plutão é em Escorpião, então é uma geração que já foi convidada duplamente à transformação. E aí toda a nossa geração está sendo afetada por um Sol opondo esse Plutão natal, né? Então, um Sol lançando um olhar de consciência, ao mesmo tempo evidenciando uma dor da gente ser o que a gente é, e enfim. Eu tô num momento totalmente escorpiano na vida, tá? Porque na minha revolução meu Sol tá na casa de Escorpião, então eu tô sentindo isso muito. E pode ser que todos os colegas, amigos, pessoas que estão vendo esse vídeo aí, que nasceram mais ou menos na mesma época, estejam sentindo esse movimento de forma um pouco forte. Que mais, gente? Falei da Lua crescente em Leão, mas só pra reforçar. A Lua crescente é um momento em que a gente sai da Lua nova, então a gente sai de um momento de uma certa introspecção e fechado para balanço. E aí a Lua crescente é a primeira quadratura, né? Um primeiro movimento... ela tá crescendo no céu, ela tá rompendo... É como se a gente saísse de casa para ir começar a edificar, estruturar as coisas para colher na cheia. E ela tá crescendo em Leão, então ela tá evidenciando as questões criativas e incentivando o nosso autoacolhimento, e a gente, enfim, se acolher, ser o que a gente é, se expressar, né? Enfim. O que mais? Tá, Lilith em Câncer, quero saber se algum de vocês já andou sentindo a influência de Lilith em Câncer. Eu já senti horrores. Lembrando que, talvez no outro vídeo eu tenha falado, mas para reforçar, a Lilith, ela é o ponto central da órbita da Lua, que não é a Terra, já que a órbita é eclíptica. E esse ponto, ele é um ponto arquetipicamente ligado à mulher banida, a mulher que fugiu do paraíso, porque ela não se satisfazia sexualmente com Adão, então ela foi buscar a satisfação dela em outro lugar, né? Em outros mitos falam que, na verdade, ela foi expulsa porque ela não aceitava se sujeitar. Então a Lilith é essa mulher banida, reprimida, o poder feminino, o nosso empoderamento no mapa. E é uma força transcendental, uma força
que pode trazer insights sobre motivos que nos levam a sair de relacionamentos dentro do nosso mapa natal. E a Lilith hoje, né, nessa época, por 9 meses, ela está em Câncer. Então ela vai falar dessa fuga, ou da gente, assim, renunciar a um paraíso porque a gente não aceita se sujeitar àquelas questões relativa à ancestralidade. Então podem haver movimentos familiares e movimentos ligados ao lar de fuga e de, assim, não vou me sujeitar, sabe? Ou de, assim, a Lilith pode falar de desejos latentes, aqueles desejos que estão dentro da gente, presos num tabu, de certa forma. Ai, nossa, gente, tô falando, né? E esses desejos latentes, eles podem sofrer rompantes em relação à ancestralidade, em relação à paz, e enfim. Nesse período eu quero saber se algum de vocês já sentiu, porque eu já senti um monte, esse movimento aí. Estamos já terminando, tá? Aguentem mais um pouquinho. Vênus entrou em Áries, deixa eu ver quantos graus Vênus tá. Vênus, 6 graus. O que significa isso? A Vênus, ela rege o signo oposto a Áries, que é Libra, então é uma posição de exílio. Qualquer planeta, quando tá num signo oposto ao signo que ele rege, ele fica... Ai, ele sente uma dor, ele não tá se manifestando plenamente. A Vênus em Peixes, que é o signo imediatamente anterior a Áries, fica maravilhosa. Ela fica... o planeta do amor e dos relacionamentos e da diplomacia, da harmonia, do conforto, da prosperidade, do diálogo. É a deusa do amor. Em Peixes, ela está no signo do amor incondicional, do amor universal, daquele amor que chega pra gente se a gente se conecta com uma força superior. Já em Áries, é a energia do guerreiro. Então, pra gente atingir a prosperidade financeira, agora mais ainda, a gente tem que lutar. Claro que na vida a gente tem que lutar mesmo, mas ela nos lembra disso, né? Sincronicamente é o recadinho, assim. Ela fica, enfim, ela evidencia a nossa batalha e ela pode trazer conflitos nas relações. Então, fica a dica. Segurem seus ímpetos, bebês. Inclusive, essa semana é que eu tenho uma certa reserva de fazer vídeo só pra falar sobre a Lua, porque a Lua é muito rápida e eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer vídeo toda semana. Mas a Lua, ela fez uma quadratura com Vênus essa semana, então dificultou ainda mais os nossos diálogos, aí pode ter nos levado a uma certa agressividade. Isso eu não senti, mas se alguém sentiu, pode tentar pensar por esse lado, porque a astrologia eu acho que ela nos ensina a pensar mesmo sobre nós, sobre a vida e entender o universo, por meio das sincronicidades. Vênus em Áries. Bom, falei também do Sol conjunto a Urano, né, que pode trazer aí reviravoltas, mudanças em relação a como a gente lida com os recursos, com o dinheiro, com os valores. E eu senti muito esse Urano, e essa conjunção ainda tá rolando, inclusive, deixa eu olhar aqui. Sol 17, Urano 14, tá rolando ainda. Um convite mesmo pra gente olhar pro futuro em relação aos nossos recursos, né? Planos para ganhar dinheiro, planos para como a gente vai lidar com a Terra. Enfim. E aí eu também trouxe uma reflexão que é a seguinte. Todo mundo tem Urano no mapa, né? E Urano é sempre um convite pro futuro. E quebrar paradigmas, né? A pergunta que eu tenho é como vocês estão usando o Urano de vocês? Quais são os paradigmas e as mudanças que vocês estão fazendo? Vocês estão se conformando com o status quo? Ou não? É engraçado porque Urano tem uma relação com Saturno. Por quê? Porque antes de Urano ser conhecido, Saturno era o corregente de Aquário. Aquário é futurista e livre, Saturno é restritivo, estruturado, disciplinado. E isso nos traz a reflexão de que o futuro e a quebra de paradigmas precisam ser estruturadas e compromissadas, né? A gente precisa ter um compromisso com o futuro para chegar no futuro que a gente quer. Bom, Marte fez sextil com Urano, isso eu já falei. Fez não, tá fazendo ainda. Marte, Urano, é isso mesmo. Ainda tá rolando, então isso traz uma necessidade de a gente tomar cuidado aí com as coisas abruptas, né? Isso pode falar de fatos e questões de agressividade e traumas e conflitos muito abruptos. Quero falar também que a Lua passou
pelo signo de Câncer essa semana, trazendo muita sensibilidade, lembrando que a Lua rege Câncer, então isso eu senti muito, sem dúvida nenhuma, essa semana fiquei muito sensível. E talvez vocês tenham sentido também, comentem aí se for o caso. A Lua, nesse momento, né, já que eu tô fazendo o vídeo agora, vou trazer alguma informação da Lua, que é muito rápido, mas a Lua está fazendo sextil com Mercúrio. Então, nesse momento, as nossas emoções e a nossa racionalidade podem estar muito alinhadas. Essa é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, né? Ou talvez isso também traz um potencial da gente saber falar sobre aquilo que a gente sente, né? Quero lembrar vocês... Isso eu devo ter passado batido aqui, mas eu quero lembrar vocês que Mercúrio vai entrar em retrogradação daqui a 2 dias, no dia 10. Mercúrio retrógrado, não, a gente tem que tomar cuidado para olhar, não é o apocalipse. Mercúrio é um planeta que retrograda 3, 4 vezes por ano. Mas ele vai nos convidar a rever questões de escritas, de contratos, a gente tomar cuidado, um pouco mais de cuidado com como a gente fala, com as pessoas. É como se o planeta da fala e da escrita e da leitura estivesse andando para trás, nos convidando a rever os temas de que ele trata, né? Mercúrio, aliás, não ia trazer isso, nem tá no script, mas vou trazer. Mercúrio no momento está em Gêmeos, domiciliado, então a gente está dispondo de um poder de mentalização e de comunicação muito grande no céu, mas esse poder ele vai ficar meio ruinzinho daqui a pouco, daqui 2 dias. Esse Mercúrio vai começar a andar para trás, revendo as próprias questões de como a gente fala com as pessoas e como, enfim, como os contatos se dão e as trocas e o mercado. E ele vai voltar para Touro, revendo questões de valores, revendo questões de dinheiro e, enfim, vai voltar, vai encontrar o Sol de novo, vai encontrar Urano. Então trazendo aí uma oportunidade da gente rever temas que ficaram aí para trás em relação a tudo isso aí que rolou no eclipse, etc. Quero lembrar também que um eclipse ele tem um poder que pode ser sentido até 6 meses antes e 6 meses depois, tá? E não é necessariamente naquele dia. Eu senti coisas no dia, na semana, mas pode trazer aí questões por um bom período, por isso que eu achei que valia a pena trazer e focar bastante nesse eclipse que rolou em Touro. Tá, isso que eu já falei. Quero falar então uma última informação antes da gente fechar. Você que viu esse vídeo até aqui, agradeço muito. Sei que não deve estar sendo muito fácil me ouvir falar sem parar, igual uma matraca. Que acontece, gente? Marte está em Peixes. Quantos graus? 17. Marte em Peixes é o deus da guerra no planeta da transcendência, da loucura e do inconsciente. Então tomem muito cuidado com agressividade, com... Assim, claro que existem coisas que não tem como a gente dominar, né? Mas ele pode falar de impulsos. Tomem cuidado com os impulsos que vêm muito do inconsciente sem a gente pensar naquilo, porque ele pode trazer uma loucura, uma força física provinda da loucura e do transcendente, daquilo que está oculto de nós. Peixes fala muito de energias ocultas, inconscientes, que compensa a gente cavar ali, né? Chegar nelas. Olha, Marte em Peixes traz atuação e pulso em relação à espiritualidade e nos convida à caridade, porque Peixes é um signo do amor universal, né? Ele tem relação com os grandes mártires, né? Que deram a vida pelo todo, pela humanidade, etc. É isso, gente. Acho que eu falei de tudo que eu tava querendo falar. Um tempo bom, meia hora. Por favor, não se esqueçam de deixar o like, aí o joinha, se inscrever no canal, liguem as notificações e os feedbacks serão muito bem-vindos. Beijo pra vocês, não sei quando eu volto, provavelmente daqui uma semana, 10 dias, no máximo 15 dias, pra gente falar um pouquinho mais do céu. E é isso aí. Gostaram, né? Que eu já tava de roupa. Tchau, hein?